Estamos em uma série de ministrações e eu quero, com a graça de Deus, falar sobre o tema o que fazer até que Jesus venha. E hoje eu quero trabalhar com vocês o tema equilibrar urgência com paciência. Diga isso comigo: até que Jesus venha, eu preciso equilibrar urgência com paciência. Preste atenção em algo. Estamos como igreja posicionados em um momento extremamente estratégico da história humana. E nesse momento extremamente estratégico, existe um risco muito grande de, olhando para os sinais da volta de Jesus, a gente tomar o nosso coração de ansiedade, de precipitação e fazermos coisas que Deus não está mandando a gente fazer. Quando eu falo sobre equilibrar urgência com paciência, eu falo sobre a gente discernir esse momento estratégico que a gente vive na história humana e nos posicionar na maneira correta. O que está acontecendo? A multiplicação de sinais da vinda de Jesus, ela é evidente, ela é um fato. E como igreja, nós adotamos, obrigado Jefferson, a postura de falar sobre a volta de Jesus e que nós temos que nos preparar e que nós temos que fazer o que Deus nos comissionou para fazer, e tudo isso é verdade. Mas eu não posso, em nome deste princípio, tomar o meu coração por ansiedade, tomar o meu coração por precipitação e deixar de esperar com paciência os processos de Deus ganharem forma na minha vida. Você diz amém? Então esse é o risco que a gente corre, em nome da urgência da volta de Jesus, ficarmos ansiosos, precipitados, colocarmos o carro na frente dos bois, queimarmos etapas e não aguardarmos pacientemente o desenvolvimento das nossas raízes e o surgimento da maturidade cristã. Então preste atenção nisso. Se você se precipita, se você é muito ansioso ou ansiosa, qual o risco que você corre? Você não esperar com paciência o seu processo de desenvolver raízes, o seu processo de amadurecer com o tempo, o seu processo de esperar pacientemente pelo Senhor. Nós vemos muita gente fazendo a obra de Deus com ansiedade, com precipitação, colocando o carro na frente dos bois. É gente muito bem intencionada, é gente que tem chamado, é gente que tem vocação, mas em nome de um chamado e de uma vocação, perdeu a mão sobre a importância da paciência e de esperar o tempo certo das coisas serem construídas na sua vida. E quando isso acontece, a gente corre um desequilíbrio, corre o risco de desequilibrarmos a urgência com a paciência. O ensino bíblico mostra que Jesus, ele virá como ladrão da noite. Ou seja, Jesus vem de forma repentina. Você diz amém? E em Mateus 24, do verso 36 a 39, o próprio Senhor Jesus, no sermão profético, ele vai dizer que aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E aí no verso 37 de Mateus 24, Jesus diz assim: como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias da vinda do homem, ou seja, do Filho do homem. E o que acontecia nos dias de Noé, irmãos? O verso 38 vai dizer: as pessoas se casavam, as pessoas se davam em casamento, as pessoas comiam, as pessoas bebiam, ou seja, as pessoas estavam distraídas vivendo a sua vida. E de repente, Noé entra na arca, e aquilo ali era um sinal de Deus de que o dilúvio estava se iniciando sobre a história humana.
Então, nos dias de Noé, Jesus está ensinando que havia muita distração, e vai ser semelhante nos dias da vinda do Filho do Homem. Muitas pessoas estarão distraídas com o seu dia a dia. Muitas pessoas, veja, Jesus não está dizendo que é errado casar, que é errado comer. Jesus não está dizendo que é errado beber. Não, Jesus está dizendo, é errado você ficar distraído. É errado, em nome das coisas corriqueiras da sua vida, você perder a distração sobre os sinais do fim dos tempos e ficar tão distraído, tão distraída com as coisas corriqueiras da sua vida e perder o discernimento sobre a vinda do Senhor. É isso que Jesus está dizendo. Então eu quero ler com você um texto base para a gente trabalhar aqui nessa manhã. 2 Pedro, abre comigo, por favor, capítulo 3, e verso do 1 ao 3. 2 Pedro, capítulo 3, do verso 1 ao 3. Diz a palavra: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Versículo 3, vocês podem ler? 1, 2, 3. Agora vamos no verso 6. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. 8. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como e 1000 anos. Verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tempo tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a se arrepender. Você pode repetir isso comigo? O Senhor deseja arrependimento. O apóstolo Pedro está encorajando a igreja a viver uma vida piedosa, a viver uma vida motivada pela segunda vinda de Jesus. O apóstolo Pedro está dizendo nesses versículos 1 a 3, que nós precisamos ter como motivação para a nossa vida piedosa a aproximação da volta de Jesus. Por que que um crente se santifica? Porque um crente vive um estilo de vida piedoso, porque ele sabe que Jesus logo vem. O apóstolo Pedro diz, esta é a principal motivação. O cristão, ele tem uma consciência muito apurada, muito sensível, muito perceptiva. O radar espiritual do cristão está aceso. O radar espiritual do cristão está olhando para os fatos que acontecem na sua sociedade e ele sabe que a vinda de Jesus se aproxima. Agora, o apóstolo Pedro também vai ensinar aqui no capítulo 3 como a gente equilibra a urgência com a paciência. E eu gostaria de mostrar a vocês 4 pontos que Pedro comenta aqui no capítulo 3 sobre como equilibrarmos urgência e paciência. Primeiro ponto, associando a verdade bíblica com a realidade dos nossos dias. Quando a gente lê a palavra de Deus, uma das coisas mais comuns que um cristão sincero faz é olhar a Bíblia e procurar
entender qual é o recado de Deus para os nossos dias. Um cristão sincero, um cristão verdadeiro, ele não vai à Bíblia apenas para ter orientações, apenas para ter soluções de problema, apenas para ter uma direção de Deus para a sua vida. Não. Um cristão sincero, ele sempre está olhando o que Deus quer realizar de propósitos nos nossos dias. O que Deus quer fazer através da minha vida, através da minha família, através da minha comunidade de fé. Então, um cristão honesto, verdadeiro, sincero, ele sempre associa a verdade bíblica com a realidade dos nossos dias. O verso 7 do capítulo 3 de 2 Pedro diz que os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reserva como tesouro e se guarda para o que, gente? Se guarda para o que, igreja? Para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. O que o apóstolo Pedro está dizendo é que o mundo, a sociedade tal como conhecemos, ela está reservada para ser consumida pelo fogo do juízo final. O apóstolo Pedro está alertando aqui que a sociedade, o mundo, o sistema que nós conhecemos vai ser consumido pelo fogo. Quando eu olho esse texto bíblico, eu tenho a tentação de achar que isso aqui é um texto muito distante da nossa realidade, que vai acontecer num futuro muito longínquo. Agora, um cristão sincero está perguntando sempre assim: o que Deus está falando para os nossos dias? E aí eu consigo associar esse versículo 7 à realidade que está acontecendo no hemisfério norte do mundo, lá nos Estados Unidos e na Europa. Quem tem acompanhado a onda de calor que está acontecendo lá? Irmãos, uma onda de calor histórica, nunca antes vista, está acontecendo no hemisfério norte. Olha que interessante, nenhum dos estados americanos, o Arizona, está batendo recorde de mais de 50 graus frequentemente. As pessoas estão se queimando, pessoas que tropeçam e caem na rua, o asfalto está tão quente que a pele em contato com o asfalto está queimando as pessoas. Portas que são expostas ao sol, a pessoa que pega na fechadura para abrir a porta, está queimando a mão. Saiu uma notícia essa semana que dentro do mar estava dando 38 graus Celsius, dentro do mar. Quando eu olho esse cenário, e eu leio o versículo 7, de 2 Pedro 3, o que a palavra de Deus está me mostrando? O que esse texto tem a ver com essa onda de calor no hemisfério norte? O que isso tem a ver? Jesus está cumprindo a palavra, sinais que antecedem, que antecipam, que sinalizam o seu regresso e o cumprimento total da profecia já está acontecendo. Basta a gente olhar Mateus 24, que é o sermão profético, onde Jesus vai falar no versículo 6 a 8, de guerras e rumores de guerras. Quando eu olho para o nosso dia, eu vejo a Ucrânia, eu vejo a Rússia, eu vejo a eminência da OTAN combater a Rússia e uma terceira guerra mundial acontecer. Jesus fala em Mateus 24, do 6 a 8, que haverá nação contra nação, reino contra reino, haverá fome. Depois da pandemia do Covid, a gente viu a situação da fome se alastrar no mundo. Haverá peste. O que foi a pandemia do Covid, senão uma peste, uma praga? Jesus fala que haverá terremotos em todos os lugares, em vários lugares. E o que está acontecendo?
Exatamente isso. Terremotos. Já tem ocorrências de terremotos em pequena escala acontecendo no Brasil. Acontecendo aqui no Brasil. Não se é muito noticiado, porque perto de terremotos que acontecem em grande escala, isso é fichinha, as pessoas nem noticiam. Mas já está acontecendo terremoto no Brasil, sentido no interior de São Paulo, sentido no sul do país. Então os sinais são incontestáveis. Então uma pessoa que equilibra urgência com paciência, primeira coisa que ela faz, irmão, ela associa a verdade bíblica com a realidade dos nossos dias. Em segundo lugar, para equilibrar urgência e paciência, nós precisamos discernir que Deus está além do tempo. Se puder baixar mais o meu retorno, está muito alto aqui. Precisamos discernir que Deus está além do tempo e não tem pressa em trabalhar. Você pode dizer isso comigo? Deus está além do tempo e não tem pressa em trabalhar. Irmãos, tome muito cuidado com profecias que dizem: e o Senhor tem pressa em fazer. E o Senhor vai fazer isso muito rápido. Sabe por que eu te digo tome cuidado? Porque todas as vezes que aparecem expressões como essa nos livros proféticos do Antigo Testamento, é a minoria das vezes, é a exceção da exceção, que diz: o Senhor tem pressa em fazer isso. Na grande quantidade do escrito profético do Antigo Testamento, o Senhor trabalha com propósitos, o Senhor trabalha com processos, o Senhor trabalha criando raízes, o Senhor trabalha através da paciência, e esse é um padrão bíblico em 85 ou 90% dos escritos proféticos. Agora, em 10 ou 15% dos escritos proféticos, o Senhor fala: eu tenho pressa em fazer. Vou fazer, isso vai ser rápido. Então perceba, isso é a minoria. E o que está acontecendo nos nossos dias? Os cristãos estão invertendo. Tem gente que está trabalhando a regra como exceção e a exceção como regra. Não, pastor, Deus tem pressa em fazer, vamos correr, vamos agitar, vamos movimentar. Ei, calma. Esse não é o padrão, na maioria dos casos, bíblicos. Deus trabalha com princípios. Por quê? Porque o tempo está nas mãos de Deus. Porque Deus, Ele tem o tempo e não tem pressa em trabalhar. Olha o que diz o versículo 8. De 2 Pedro capítulo 3. Mas amados, não ignorem uma coisa: um dia para o Senhor é como o que, gente? E 1000 anos é como? Em outras palavras, na história humana, existem o tempo Kairos, o tempo de Deus, e o tempo Cronos, que é o tempo humano, as 24 horas do dia, os 30 dias do mês, os 365 dias do ano. E o que o apóstolo Pedro está fazendo é posicionar a igreja dentro do ensino do Salmos 94. Um dia para o Senhor é como 1000 anos. Ou seja, Deus trata um dia à semelhança de um milênio, e um milênio à semelhança de um dia. Deus é o Senhor do tempo. Por isso a gente não deve acelerar o tempo de Deus. Cada fase da nossa vida está contribuindo. Cada momento da nossa história está formando em nós raízes que serão indispensáveis para o nosso futuro. Cada processo, cada dor, cada sofrimento, cada angústia, cada aflição
tem um propósito bem definido de Deus em nossas vidas. Por isso a gente não deve desprezar absolutamente nada, porque, irmãos, para todos que têm um chamado, prepara uma estrutura para suportar o chamado. Todo chamado na Bíblia tem um peso. E se você não tem a estrutura para lidar com o peso do seu chamado, sabe o que vai acontecer? Vai desmoronar. Precisamos ter a estrutura adequada para lidar com o peso do nosso chamado, com o peso do propósito que Deus tem para a nossa vida. Então, não tente acelerar o que Deus está fazendo na sua vida. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Não tente acelerar o que Deus está fazendo na sua vida. Eclesiastes capítulo 3 e verso 1. A palavra diz: tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo específico. Tempo definido por Deus e não pela gente. Tempo que foi preparado no memorial celestial e não na agitação e ansiedade dos homens. Tempo que está escrito na agenda de Deus e não na nossa agenda. É isso que o sábio está falando. Existem propósitos que são realizados no tempo determinado, estabelecido pelo próprio Deus. Então veja, como igreja, nós precisamos ter uma expectativa sobre o retorno de Jesus no próximo minuto. A gente tem que aguardar Jesus voltar e se preparar para que Ele volte no próximo minuto. Mas ao mesmo tempo, irmãos, a gente tem que estar disposto a seguir uma jornada que pode durar toda a nossa vida, e a gente parta para a glória e deixa um legado para as próximas gerações aqui na terra. Então veja, eu me preparo para que Jesus volte no próximo minuto, mas ao mesmo tempo, eu estou seguindo uma jornada de muitos anos que vai construir um legado para as próximas gerações. Porque do mesmo jeito que Jesus pode voltar daqui a um minuto, Ele pode voltar daqui a 100 ou 200 anos. Porque é o tempo dele, você diz amém? Os sinais estão aí, mas o tempo é dele. Ele pode voltar no próximo minuto, ou pode voltar no próximo século. E no próximo século, eu não vou estar aqui, você não vai estar mais aqui. Quem estarão aqui? As próximas gerações. Por isso que a gente trabalha com as novas gerações, por isso que tem ministério infantil, por isso que tem agora o Level Up, por isso que nós trabalhamos com jovens, as novas gerações. Se Jesus não voltar e a gente partir para a glória, eles darão sequência no anúncio do Evangelho. Você diz amém? Então, irmãos, equilibrar urgência com paciência é esperar Jesus voltar no próximo minuto, mas é também trabalhar para criar um legado para as próximas gerações, como se Jesus voltasse daqui a 100 ou 200 anos. Em terceiro lugar, como é que a gente equilibra urgência com paciência? Nós precisamos entender o motivo pelo qual Deus adia o cumprimento de promessas. E esse é um tema que causa muita confusão no nosso meio. Existem pessoas que estão reivindicando as promessas de Deus. E elas dizem assim: Deus falou isso comigo. Deus disse que isso vai acontecer. Só que a questão não é Deus falar que vai acontecer. A questão é o tempo do cumprimento daquilo que Deus disse. Então veja, quando a gente fala sobre entender o porquê uma promessa se adia, a gente entra no terreno da soberania de Deus. Diga isso comigo, soberania de Deus. O que é a soberania de Deus, irmãos? É esse atributo que Deus possui,
pelo qual ele sabe o tempo certo, a maneira certa, os recursos certos de fazer uma determinada coisa, uma determinada promessa se cumprir. Quando a gente fala da soberania de Deus, eu olho para o versículo 9 de 2 Pedro 3 e vejo aqui a soberania de Deus em ação. Olha o que diz esse texto. Versículo 9 de 2 Pedro, capítulo 3. Vocês podem ler? 1, 2, 3. Irmãos, preste atenção no que o Pedro está falando aqui nesse texto. Ele diz assim: o Senhor não adia uma promessa, o Senhor não retarda. Ainda, vou parafrasear, tá bom? Alguns ansiosos digam assim: o Senhor está demorando de cumprir. Isso é ansiedade nossa, tá? Ai, está demorando. Não, é ansiedade nossa. É precipitação nossa. Porque na realidade, olha o que Pedro diz: o Senhor está sendo longânimo, misericordioso. O Senhor sabe, irmãos, que se algumas promessas se cumprirem na nossa vida nesse momento, nós não teremos estrutura para lidar com elas. Você está aí? O Senhor sabe que se algumas promessas se cumprirem, nós não teremos estrutura para lidarmos com elas. Por isso Ele é longânimo, Ele não quer que ninguém se perca. A soberania de Deus faz Ele conhecer o nosso coração, faz Ele conhecer os nossos pensamentos. A soberania de Deus faz Ele conhecer as nossas motivações. Então veja, por que Deus não cumpriu ainda a promessa da volta de Jesus? Versículo 9 diz: Ele está dando oportunidade para que as pessoas se arrependam. Ele quer que as pessoas tenham chance de arrependimento. Pastor, e enquanto a promessa não se cumpre, o que acontece comigo? Algo muito simples. Enquanto a promessa não se cumpre, nós que aguardamos as promessas, somos desenvolvidos em paciência. Somos desenvolvidos em paciência. Tiago capítulo 5, por favor, veja comigo esse texto. Tiago capítulo 5. E versículos 7 a 8. Perdão, versículo 6. Ah não, é 7 mesmo, Leandro. Obrigado. Sejam, pois, irmãos, o quê? Até a sua paciência acabar, é isso? Até a sua ansiedade dominar, é isso? Sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e a serôdia. Sede vocês também pacientes. Olha que coisa linda. Enquanto a gente está sendo desenvolvido em paciência, ele continua dizendo: fortaleçam o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. E aqui eu abro um parênteses. Se já estava próxima quando Tiago escreveu essas coisas, irmãos, lá no primeiro século da história da igreja, imagine o quão próxima está agora nos nossos dias. Se já está próximo, imagine agora. Versículo 9.
Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. E o versículo 9 dizendo o seguinte: o juiz está à porta. Jesus está próximo, igreja, muito próximo. Então, para equilibrar urgência e paciência, eu preciso entender que o motivo do adiamento de algumas promessas está no fato da soberania de Deus. Deus é soberano, por isso ele adia o cumprimento de algumas promessas. E em quarto e último lugar, equilibramos urgência e paciência quando a gente observa os sinais, quando a gente concilia a paciência com expectativa e quando a gente conserva uma vida piedosa. Ainda no capítulo 3 de 2 Pedro, veja comigo o verso 10. Versículo 10 de 2 Pedro 3. Nisto são manifestos, está aqui, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão o que, gente? Queimarão, serão queimados. 11. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando. Você pode dizer isso comigo? Aguardando e apressando para a vinda do dia de Deus, em que os céus como fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Verso 14, vocês podem ler? 1, 2, 3. Em outras palavras, que sejamos achados piedosos, que sejamos achados como pessoas santas, que se afastam do mal, como pessoas que buscam a paz, pacificadores, que sejamos achados como aqueles que estão observando os sinais e lendo, fazendo uma leitura dos sinais, aplicando a realidade da palavra. Que sejamos achados com paciência e expectativa. O versículo 12, ele fala sobre isso. Ele fala sobre uma decisão de aguardar e apressar. Expectativa e paciência. Paciência e expectativa. Os dois juntos, consumindo o nosso grande desejo da vinda e do regresso do Senhor. Como a gente equilibra urgência e paciência? Olhando para Jesus e vendo que, quando olhamos para Jesus, a realidade das dores, das aflições, das angústias, não são nada perto da glória que há de ser revelada. Romanos 8,18 é o último texto que eu leio e nós vamos orar. O texto da palavra diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. As aflições do tempo presente, as angústias do tempo presente, os processos
de paciência que eu tenho que enfrentar no tempo presente, não são para se comparar com a glória que Deus vai revelar nessas coisas. Há uma glória maior. Igreja, há uma glória maior. Há algo maior. A soberania de Deus está em ação, movimentando os propósitos dos céus, movimentando o querer e a soberania de Deus para que ela seja executada em nossas vidas. Por isso, seja paciente. Tenha expectativa. Tenha senso de urgência, mas seja paciente. A paciência, ela é bem ilustrada com a metáfora de plantar uma árvore. Quem planta uma árvore frutífera hoje, irmãos, planta porque não é impaciente, não é ansioso. Quem planta uma semente de uma árvore frutífera sabe que até essa árvore dar fruto, vão se passar muitos anos, quem sabe até décadas, ou quem sabe ainda essa pessoa vai morrer e não vai ver o fruto daquela árvore. Assim são com as tâmaras. A tâmara, quem planta uma semente de tâmara sabe que não vai comer o fruto dela. Porque a tâmara demora até 100 anos para frutificar. Então pensa assim comigo. A paciência é como uma metáfora da árvore, da semente da árvore plantada. Precisamos plantar, precisamos cultivar e precisamos crer que no tempo determinado de Deus, os propósitos dele serão estabelecidos. Então eu quero orar com você, porque nós entendemos que esse é um tempo de urgência. Precisamos perceber a urgência da aproximação da volta de Jesus. Mas precisamos também perceber que a paciência é necessária para vivermos tudo o que Deus tem para nós. Se coloca de pé. Eu quero orar com você nessa manhã. Querido Deus, obrigado, Pai, pela sua palavra. Obrigado por mais uma vez iluminar o nosso entendimento através da tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Obrigado, Senhor, porque até que o Senhor retorne, nós como igreja queremos equilibrar a urgência do seu regresso com a paciência de ver os processos do Senhor ganhando forma em nossas vidas. Pai, nós oramos nessa manhã por cada pessoa que está aqui. Oramos nesta manhã por cada família aqui representada. Senhor, nós vivemos em um dos países mais ansiosos do mundo. E a nossa ansiedade não acelera o seu trabalhar. Muito pelo contrário, a nossa ansiedade acrescenta dor, acrescenta sofrimento, acrescenta perturbação. E nós queremos nessa manhã lançar a nossa ansiedade diante do Senhor, porque como diz a tua palavra, o Senhor cuida de nós. Por isso, como igreja, lançamos todo nível de ansiedade, todo nível de precipitação, toda indisposição de viver processos. Pai amado, nós lançamos diante de ti, ó Deus, essa vontade de queimar etapas. Nós colocamos tudo isso diante do Senhor e pedimos, Pai amado, que o poder do seu Espírito trabalhe no nosso interior. Continua a nos dar paciência no processo, continua a nos dar determinação no processo, continua a nos dar força no processo. Nessa jornada que devemos trilhar, Espírito do Senhor, seja a nossa fonte de energia, nossa fonte de força. Espírito do Senhor, seja a fonte de alegria. Espírito do Senhor, seja a fonte de disposição, de ânimo, de coragem.
Pai, se há pessoas aqui indispostas, se há pessoas desanimadas, se há pessoas abatidas, entristecidas, pedimos que o poder do Seu Espírito se manifeste em nós, aqui e agora, Senhor, tornando real as Tuas promessas, tornando real a Tua palavra que o Senhor diz, que o Senhor renova as forças do que não tem ânimo, do que o Senhor renova as forças do que não tem vigor. Espírito Santo, nós cremos na Tua direção, cremos na Tua presença, cremos no que o Senhor está realizando nesses dias. Por isso nós queremos nos abrir, nós queremos nos colocar diante da Sua presença, nós queremos lançar sobre Ti tudo aquilo que tem tumultuado, ocupado o nosso coração. Queremos, Pai, equilibrar urgência com paciência. Por isso o Espírito do Senhor trabalha nas nossas vidas. Igreja, eu gostaria que você abrisse os seus lábios, eu gostaria que você declarasse a dependência que você tem do Espírito Santo, para poder equilibrar urgência com paciência, para ter essa disposição de ter o senso da urgência do cumprimento da palavra, mas para ter paciência no processo. Abra seus lábios e declare a dependência do Espírito. Aleluia, louvado seja o Teu nome, Senhor, louvado seja o Teu nome, Jesus. Nós queremos Te agradecer, nós queremos Te honrar. Obrigado pelo derramar do Senhor sobre nossas vidas, obrigado pelo derramar da Sua presença, obrigado pela sabedoria que o Senhor derrama sobre nós, para equilibrar. Obrigado, Senhor, pela sabedoria, pelo discernimento, pelos olhos do nosso entendimento que são abertos nessa manhã. Obrigado, Espírito Santo, por nos constranger acerca do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado, Espírito Santo, por nos guiar a toda a verdade. Obrigado, Espírito Santo, por nos ensinar todas as coisas, por nos fazer lembrar as palavras de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Se você pode levantar um altar de gratidão ao Espírito Santo, faça isso nessa manhã. Faça isso nessa manhã. Se você pode levantar um altar de gratidão ao Espírito Santo, faça isso nessa manhã. Não estamos sozinhos nessa jornada, não estamos desamparados nessa jornada, temos a Tua companhia, ó doce Espírito, temos a Tua presença, ó doce Espírito, temos a Sua presença. Nós queremos Te agradecer, nós queremos Te honrar, nós queremos Te glorificar. Seja honrado o Teu nome, Senhor. Seja honrado o Teu nome. Obrigado, Jesus, obrigado.